Vocês agora, para esta segunda aula prática, têm uma coisa nova. Vocês têm dois ficheiros que vão descarregar. Um deles é este, é o início mesmo dos exercícios práticos, e o outro é este ficheiro de testes. Este é um pouco mais complicado, tem aqui partes de Python que nós não demos, mas que não vale a pena vocês estarem a olhar muito para ele. O importante aqui é vocês aprenderem como utilizar o script testes. Portanto, eu vou pôr isto um bocadinho maior. Este aqui. Isto é o que vocês podem descarregar, que é o início da parte da aula prática. Vou pôr aqui o enunciado. Portanto, aqui na aula prática, vocês vão começar por fazer estas funções. Uma para calcular os números de Fibonacci diretamente e para converter Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em Celsius. Além disso, vocês têm aqui este script de testes que vocês podem correr, e desde que vocês façam os exercícios neste ficheiro, tutorial2.py, vocês podem testar a vossa implementação. Se vocês correrem primeiro, ele vai-vos dizer que o FibDirect está a dar resultados incorretos e que não existem estas funções, cell to far e far to cell, não foram encontradas. Portanto, este é o tipo de erros que vocês depois vão ter quando vocês usarem os script testes do primeiro trabalho. E a razão pela qual vamos fazer isto na aula prática é só para vocês perceberem como é que funciona. No primeiro trabalho, vocês vão ter de implementar funções com nomes especificados, e então vão ter um script teste que vos diz se as funções estão implementadas, se estão a dar o resultado certo, etc. Então vamos ver como é que isto funciona. Vamos fazer aqui esta função de Celsius para Fahrenheit, em que nós temos aqui algures a fórmula. Está aqui. Portanto, a temperatura em Fahrenheit é 1.8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Então vamos fazer aqui a nossa função. Fazemos def, temos de dar o nome certo. Notem que se não dermos o nome certo, o script testes não vai encontrar, e vamos receber a temperatura em graus Celsius. Aqui podemos pôr a documentação da função, convert, etc. E agora vamos escrever a nossa fórmula. Portanto, a temperatura em Fahrenheit será igual, é 1.8, mas eu vou pôr 1.9 vezes Celsius mais 32. Portanto, temos a função e agora fazemos return de Fahrenheit. Portanto, isto será a nossa função e agora eu posso testar se a minha função está a funcionar. Notem que agora ele já não diz que a função não foi encontrada, porque ela já está lá implementada. Diz que está bem para o valor 0, portanto, quando damos 0 Celsius, ele dá o valor correto de Fahrenheit, mas depois não está a dar os valores corretos para 10 Celsius, 20 Celsius, etc. Notem que é importante, muitas vezes, testarmos com vários valores, porque neste caso, o erro que eu cometi ali, que foi pôr 1.9 em vez de 1.8, não faz diferença quando são 0 Celsius, só faz diferença quando não é 0. Então eu vejo que tenho a minha função errada, posso corrigi-la, gravo novamente o meu script e agora posso fazer os testes e já me dá a função certa. Portanto, é assim que vai funcionar o script test. Qual? Não, este não é necessário para a função funcionar, mas é necessário para termos o help. Portanto, se eu quiser ter ajuda na minha função, eu tenho de criar aquela... desculpa, tenho de correr isto primeiro. Eu preciso criar aquela string de documentação que é o que me vai aparecer depois no help. Portanto, convém vocês criarem isto. Claro que não é só converte, é explicar o que é que a função faz, só não vou estar a escrever agora isso, mas convém vocês terem a string de documentação das funções para depois saberem o que é que elas fazem. E até ajuda quando estiverem a ler o código, se já não se lembrarem do que é que cada função faz. Portanto, isto é como vocês podem usar aquele script de testes que nós fornecemos. Idealmente, vocês também devem fazer os vossos próprios testes. Portanto, eu vou criar aqui um novo script
testes, vou gravá-lo, por exemplo, convém gravar com outro nome, testes T2, e agora, se vocês quiserem criar um script para testar as vossas implementações, podem fazer, por exemplo, from tutorial 2, import, e agora eu tenho ali o nome da função, não é? Fell too far. Portanto, eu vou dizer que quero importar esta função. E agora posso pôr aqui um teste, por exemplo, fell too far de 20 graus Celsius. E agora posso até imprimir print teste da função com 20 e ponho ali o resultado. Desta maneira, vocês podem ir pondo aqui os vossos testes todos, e se eu executar este script, ele vai-me dizer que fez o teste desta função com este valor, deu este resultado. Se vocês calcularem à parte qual é o valor que devia dar, podem até indicar aqui, por exemplo, isto devia dar 68, pode ficar indicado ali no print, e desta maneira, quando vocês correm o teste, veem se dá o resultado certo. Obviamente não se fiem na vossa própria função para saber qual é o resultado certo, façam os cálculos à parte, mas desta forma podem criar um script que faz também os testes. No fundo, este script de testes que nós vos fornecemos faz isso. A única diferença é que tem aqui algum código extra que é para não encravar quando falta uma função ou quando não encontra o módulo ou assim, que é para poder funcionar mesmo que vocês se esqueçam de fazer alguma parte destas. Este aqui, por exemplo, se eu tentar importar a outra função, que é o far to cell, por exemplo, para testar, quando quiser fazer isto, ele vai-me interromper a execução porque não existe ainda essa função. Portanto, eu não posso testar a função se não existe. O script testes que nós vos fornecemos tem algum código extra para não encravar nessas situações e conseguir lidar com esses erros. Não vale a pena vocês estarem preocupados em ver como funciona, mas a ideia básica é a mesma coisa que vocês podem fazer. Portanto, o que eu recomendo para o primeiro trabalho prático é que vocês usem o script que nós depois vamos fornecer, mas que façam também os vossos testes, porque pode haver outros testes, nomeadamente quando formos avaliar o vosso trabalho, vamos fazer outros testes que não estão no script. Portanto, quanto mais testes vocês fizerem, mais confiança podem ter no vosso resultado. Portanto, isto é uma das partes que vocês vão fazer na aula prática, que é aprender a usar esse script de testes. Outra parte que vão fazer é, além destas funções que têm os testes, depois têm outras aqui à frente que já não têm estes testes. Tem, por exemplo, esta para calcular a área, o decaimento radioativo, os sismos, assim por diante. A ideia aqui é vocês decomporem o problema em vários subproblemas e depois implementar as várias funções e testá-los. Por exemplo, vou começar por este último exemplo aqui. A ideia é que vocês tentem fazer os outros em casa ou na aula. Eu posso mostrar este último exemplo. E o que está pedido aqui é, com base nestas fórmulas que nos permitem calcular a distância a um sismo, com base na diferença do tempo de chegada de dois tipos de ondas. Quando há um sismo, há ondas que se transmitem por compressão, são estas primárias que são mais rápidas, e depois há outras que são longitudinais, que são transversais à propagação, que é uma oscilação, que são mais lentas e que chegam depois. Portanto, no sismógrafo consegue-se ver a chegada das primeiras e depois o tempo que demora até chegar à segunda. Como a velocidade de propagação destas ondas depende do material da crosta, do tipo de rocha, se nós soubermos isso, conseguimos calcular a distância ao sismo pelas velocidades de propagação e pela diferença. Portanto, nós temos aqui a fórmula para calcular a distância ao sismo pelo ΔT, pela diferença de tempo e as velocidades das ondas, e depois temos aqui esta fórmula empírica para calcular, para estimar a magnitude do sismo com base na amplitude das ondas que nós estamos a medir no sismógrafo e a distância estimada ao epicentro do sismo. E o que nós queremos é criar uma função que vá estimar a magnitude de um sismo com base naquele delta
do tempo de chegada e as velocidades de propagação das ondas. Então nós podemos pensar nas nossas funções, posso fazer aqui. Portanto, o que queremos fazer é uma função que calcula a magnitude com base no ΔT, na velocidade das ondas primárias e na velocidade das S. Portanto, isso é o que nos vai ser fornecido. As ondas P e S vão-nos dar as velocidades, vão-nos dar o ΔT, e precisamos também da amplitude. Então será a amplitude, o ΔT e as duas velocidades. Mas, para nós fazermos esta função, portanto, podemos explicar que esta função calcula magnitude, etc. Podem pôr aqui a documentação da função. Só que a fórmula para calcular a magnitude, quando nós vamos ver aqui, depende da distância. Para nós não estarmos a fazer isso tudo numa só função, então vamos criar uma função auxiliar que nos calcula a distância ao epicentro com base no ΔT e nas velocidades, na velocidade das ondas P e a velocidade das ondas S. E esta dá-nos simplesmente a distância. Portanto, este será o primeiro passo. Notem que eu ainda não estou a implementar as funções, mas estou a pensar como é que eu vou decompor o problema em várias funções e como é que elas vão encaixar. Portanto, é importante vocês pensarem o que é que a função faz, o que é que ela recebe e o que é que ela vai devolver. E desta maneira conseguimos perceber se temos a informação toda que precisamos para o programa funcionar. Portanto, se nós recebemos nesta a amplitude, o ΔT e as velocidades, nós podemos usar o ΔT e as velocidades para chamar esta, obter a distância e depois calcular o resto com base na distância. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Não vale a pena criar já esta função antes de ter a outra, porque eu preciso ter a outra a funcionar. Então vou começar por criar esta outra função. Aqui, a fórmula para calcular a distância é esta, portanto vou pôr isto aqui. Distância será igual ao ΔT vezes o produto das duas velocidades a dividir pela diferença entre os dois. Notem que, em rigor, estes parênteses aqui não são necessários, mas pode ajudar vocês porem parênteses para depois perceberem se a fórmula está bem escrita ou não. Porque se enganarem em alguma destas coisas, depois o resultado dá errado. E agora que tenho a distância calculada, faço return da distância. Onde é que está o erro? Aqui. Ok. Eu corri, vocês viram que primeiro estava-me a dar um erro de sintaxe aqui, porque eu tinha começado esta string com 3 aspas, eu só tinha acabado com uma. Depois de corrigir os erros de sintaxe, eu posso correr o meu programa, não tem erro nenhum, declarou as funções. Então vou aqui aos meus testes e vou criar também uma função de teste para a distância. Vamos pôr só, por exemplo, vamos importar do tutorial 2 aquela função, distância ao epicentro, isto é π. E agora vou fazer aqui um teste desta função com alguns valores. Não sei se há aqui valores que são sugeridos. Temos aqui uma... Vamos usar estas duas velocidades, 5,5 e 3,5, e vamos pôr um ΔT, por exemplo, de 10 segundos. Se eu correr agora aos testes, tenho o teste o inicial, do Celsius para Fahrenheit, posso separar isto um bocadinho, e depois tenho o teste da distância ao epicentro, que me dá aqui em quilómetros. Já agora, se vocês quiserem desativar partes do código quando vão correr, vocês têm aqui no Edit,
esta opção Comments and Comments, que vocês podem invocar pelo Ctrl 1. Portanto, por exemplo, vamos supor que eu quero desativar os testes ao Celsius Fahrenheit, seleciono aquela linha, faço Ctrl 1 e ela agora ficou comentada. Se vocês fizerem isto com um bloco de código, podem comentar ou descomentar como quiserem. Desta maneira, agora quando eu correr o script testes, estou só a testar a função que estou a fazer. Depois, se quiser fazer os testes todos, tiro os comentários, posso fazer os testes todos. Então agora vou fazer esta função da magnitude, que me dá a magnitude com esta fórmula que eu tenho aqui. Portanto, nesta fórmula eu vou precisar do logaritmo base 10 da amplitude. O logaritmo base 10 vou importar aqui em cima, from numpy import log 10, isto foi o que fizemos da outra vez também, não é? Portanto, sempre que precisarmos desta função do logaritmo, vamos buscá-la ao numpy, por exemplo. Mas eu vou precisar, além da amplitude, vou precisar também da distância. Portanto, antes de calcular a magnitude, eu vou colocar aqui na variável diff a distância ao epicentro. Para isso, chama outra função, dou-lhe o ΔT e as velocidades das ondas, das P e das R. E agora, posso calcular a magnitude com a amplitude vezes o logaritmo, é o logaritmo base 10 da amplitude, mais um 1.6 vezes o logaritmo base 10 da distância, mais aquela outra constante, 0.15. Este é o mais? É o menos. Menos 0.15. Já agora, notem que eu estou a pôr espaço à volta do mais, mas não ponho espaço à volta do vezes. Isto é uma questão de gosto, porque para o interpretador tanto faz, mas pode ser útil porque como o vezes tem precedência, ele vai calcular primeiro. Quando vocês olham para a expressão, dá-vos uma ideia do que é que está a fazer primeiro e o que é que está a fazer depois. Se vocês quiserem, podem não pôr espaços nos operadores, ou podem pôr espaços em todos. É uma questão de só tornar mais fácil ler a expressão, não afeta depois a execução. Agora, vocês podem ver que há ali um aviso, está-me a dizer que eu criei aquela variável mag, mas não a usei para nada. Isto pode ser útil, porque se vocês depois de acabar de escrever a função, tiverem avisos destes que o Spider vos está a dar, verifiquem o que é que são, porque pode haver algum erro no nome de uma variável ou assim. Neste caso, não é nenhum erro, é simplesmente porque eu ainda não acabei de escrever e não fiz o return do mag. Mas se eu me tivesse esquecido de fazer o return da magnitude, aí era útil ir lá ver o que era o aviso, me ajudava a lembrar. Então agora posso fazer os meus testes outra vez. Desculpa, é este aqui. E agora vou testar a magnitude, por exemplo, com uma amplitude 5. Isto é magnitude. Ela chama-se magnitude. Magnitude. Portanto, tenho de importar também a magnitude. Notem que vocês podem importar o número de funções que quiserem, basta pôr ali. Vou fazer o print da magnitude com 5 de amplitude, 10 de ΔT e estas velocidades. Portanto, agora corro e obtenho esta magnitude. Mas existe aqui no enunciado um teste que nós podemos fazer, que é a magnitude 0 corresponde a um evento standard de Richter que tem uma onda com 0.001 milímetros de amplitude, uma distância de 100 km. O problema disto é que para fazer este teste, nós já temos aqui a distância e a nossa função foi feita assumindo que íamos receber era o ΔT e as velocidades. Uma maneira de fazermos isto para facilitar o teste é criarmos uma função auxiliar que nos faz o contrário, que nos dá o ΔT, calcula o ΔT com base na distância e as velocidades. Porque esta é a única maneira de nós, partindo de uma distância de 100 km, com aquelas velocidades,
saber qual é que seria o ΔT que íamos medir depois do sismógrafo para poder testar a nossa função. Portanto, para podermos testar com este evento standard Richter, nós precisamos de calcular primeiro qual é o ΔT esperado se tivermos aquelas velocidades. Mas isso é fácil porque basta pôr aquela função ali ao contrário, não é? Então esta será uma função auxiliar, calcula o ΔT, e vamos fazer o ΔT igual à distância sobre o produto das duas vezes a diferença. Né? No fundo é só inverter esta equação, assumindo que eu não me enganei, será isto. Portanto, esta dá-nos o ΔT a partir da distância. A maneira como podemos calcular, fazer isto é nós aqui nos nossos testes queremos agora calcular com a magnitude standard, que deve ser 0, e esta é a magnitude de um evento com 0.001 de amplitude, penso eu, é isso, a uma distância de 100 km. Portanto, vamos pôr ali a distância, vamos pôr as mesmas velocidades das ondas, 3.5, e agora a distância é de 100 km, mas o que nós precisamos para a nossa função da magnitude é do ΔT, não é da distância. Então, para os nossos testes, vamos importar também a nossa função ΔT, calc ΔT, e agora aqui, em vez de pormos diretamente o ΔT, vamos pôr o resultado de calcular o ΔT, que posso fazer aqui primeiro, por exemplo, distância será o resultado de calcular, o ΔT será o resultado de calcular o ΔT usando uma distância de 100 km, que é aquela do standard, e aqui as mesmas ondas, 5.5, 3.5. E agora, quando fizer o teste, posso usar aquela distância. Portanto, se isto... desculpem, não é a distância, é o ΔT. E dá-nos uma coisa muito próxima de zero. Notem que isto vai ter logaritmos, tem arredondamentos e assim, portanto devia dar magnitude zero, deu 0.05, é capaz de estar lá perto, porque também notem que os algarismos significativos que estamos a usar aqui nestas constantes são poucos, não é? Estamos 1.6, 0.15, portanto, aparentemente está certo. Mas o que é que tivemos de fazer aqui? O problema aqui é que, para testar com este evento standard Richter, nós sabemos que este evento é um sismo que ocorre a 100 km e que provoca esta amplitude de 0.001 mm, mas para isso nós temos que calcular qual é o ΔT, que é o que temos de dar à nossa função. E é por isso que precisamos de uma função auxiliar para fazer a conta ao contrário e darmos o ΔT para podermos testar. Portanto, resumindo isto, duas coisas importantes para a prática de hoje. Uma delas é vocês perceberem como usar este script testes que nós fornecemos. Notem que, para o script testes funcionar, vocês têm de implementar as funções no módulo com o nome especificado e as funções têm de ter todas o nome certo, senão o script testes não as encontra. Isso é importante vocês tirarem dúvidas disso agora na prática, porque depois o trabalho prático 1 que vocês terão de fazer em casa vai ter de seguir os mesmos requisitos. O módulo tem de ter o nome certo, as funções têm de ter o nome especificado e o script testes que nós vos damos é para vocês testarem se têm tudo de acordo com o que é preciso. A outra coisa importante é vocês começarem a pensar nesta maneira em que conseguem perceber um problema, as partes que vocês têm de resolver e como depois vão implementar as funções. Portanto, façam isso sempre por fases. Primeiro perceber bem o problema, depois escrever a lista das funções que vocês precisam antes de começar a implementar e façam isso partindo em problemas cada vez mais pequenos até vocês terem funções tão simples que sabem como é que as vão implementar. Se uma função vos parece muito complicada porque tem muitos passos, partam em funções mais simples. Depois de terem isso composto dessa maneira, podem se concentrar em implementar e testar cada uma das funções.
Se vocês se habituarem a fazer isto desta maneira, os problemas depois tornam-se bastante mais simples de resolver. Alguma dúvida? Sim? Podem fazer uma função que faz tudo seguido, sim. O defeito de fazer uma função que faz tudo seguido é que vocês, quando forem testar, têm de testar tudo ao mesmo tempo. E depois, se o valor vos dá errado, é muito mais difícil ver onde é que está o erro. Portanto, lembrem-se que uma vantagem de decompor em várias funções é que depois vocês conseguem testar separadamente. Outra vantagem de decompor em várias funções é que vocês ficam com as várias partes independentes que podem reutilizar. Se vocês tiverem tudo numa só, se quiserem aproveitar parte da solução para outro problema, não conseguem. Portanto, em geral, é sempre melhor fazerem em várias funções do que tentar fazer numa só. Mais dúvidas? Ok, quem tiver dúvidas específicas acerca do código ou assim, podemos ficar mais um bocadinho, os outros podem almoçar.